Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio do UniLibrasCast. É o nosso episódio número 26 e hoje a gente vai continuar respondendo as perguntas que vocês têm me enviado pelas redes sociais e também aqui pelo canal, por e-mail, por WhatsApp. Cada vez vocês mandam perguntas por um lugar. Mas o meu time sempre vai coletando essas perguntas, responde por lá, mas eu trouxe aqui também porque eu percebi que são perguntas que podem ajudar muitas outras pessoas como você que está aqui me assistindo. Eu sou o Márcio Barreto, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu sinal, sou o cofundador da Universidade da Libras. A Rosana nos enviou uma pergunta pelo Instagram. Ela disse assim: sou intérprete de Libras na Prefeitura de São Paulo, atuo como intérprete também na minha igreja no Ministério com os Surdos. Já acompanho você faz um tempo mais. Como a escrita de sinais me ajuda como intérprete de Libras? Então vamos lá. A Rosana, né? Rosana. Rosana é intérprete na prefeitura, né? Geralmente prefeitura é fundamental, ok? E ela é intérprete também no Ministério com Surdos na Igreja. São dois contextos diferentes de interpretação. E, obviamente, as necessidades e aplicações da prática de interpretação e os desafios que acabam surgindo de cada um deles são diferentes. Então, vou contextualizar um e depois o outro. Eu também já interpretei na prefeitura. Interpretava na prefeitura de Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E foi justamente naquele período em que eu estava imergindo na escrita da língua de sinais. Eu já estava fazendo a faculdade de Letras Libras na época. Faltava algum tempo ainda, eu acho quase um ano para eu me casar com a Raquel. Foi isso. Então, durante 3 anos eu trabalhei nessa escola. Então, pegou o período 1 ano antes de casar e depois já 1 ano casado. Foi o período que eu estava escrevendo o livro Escrita de Sinais e Mistérios. Naquela época, eu estava escrevendo essa edição aqui junto com a Raquel, a primeira edição. Hoje, ela está esgotada. Ela foi substituída por este aqui, que é a segunda edição revista atualizada e ampliada do livro Escrita de Sinais e Mistérios. Você vê aqui a espessura deles, dá até para perceber que esse daqui é muito mais completo, né? Mas a grande questão desse processo do intérprete em sala de aula é, primeiro, sempre tem termos novos para você interpretar. Sempre tem algum contexto diferente, uma disciplina diferente para ser interpretada. São muitas disciplinas. Isso se aplica tanto à escola como ao curso técnico, por exemplo, que eu já interpretei também, mas também se aplica à faculdade. São muitos contextos diferentes necessários de interpretação, e em cada um deles sempre é necessário você ter vocabulário daquela área em específica, daquele tipo de contexto em específico. Isso é muito poderoso porque torna a sua prática de interpretação muito mais clara, muito mais leve, e faz com que toda a dinâmica da sua sinalização fique muito mais prática. Só que, eventualmente, tem alguns desafios, que às vezes você sabe os sinais, mas o aluno não sabe. Ou o contrário, às vezes ele sabe e você não sabe. Aí entra a escrita da língua de sinais, porque conforme for a forma como você interpreta em sala de aula, por exemplo, tinha algumas disciplinas que eu interpretava assentado na frente do aluno surdo. Outras eu interpretava em pé. Dependia do tipo de disciplina, dependia da dinâmica do professor e assim por diante. Às vezes eu ia para o quadro, por exemplo, para ficar lá próximo ao professor, nas aulas de matemática, algumas aulas de geografia ou de ciências, por exemplo. Mas eu sempre tinha ali comigo uma folha de papel e uma caneta na minha frente. E ali também, às vezes eu tinha um pequeno glossário de sinais daquela disciplina. Você sabe que em sala de aula, muitas vezes é necessário que o professor retome assuntos anteriores, de aulas anteriores. Então, por disciplina, eu tinha ali algumas folhas, geralmente eu deixava grampeado, depois eu passei a fazer isso num caderno, e aí eu deixava aberto ali já. Então, muitas vezes, às vezes eu não lembrava de determinado sinal, eu batia o olho ali, eu já pegava o sinal e já sinalizava. E era muito legal essa prática, porque depois o aluno surdo começou a escrever também. Ele foi entendendo a dinâmica da escrita da língua de sinais e foi fazendo as anotações.
E outra prática que eu tinha também era de que esse aluno criou o sinal para todos os colegas de turma dele. Então, esses sinais a gente tinha escrito, os sinais ali eram mais de 30 colegas na turma. A gente tinha escrito ali os sinais dos colegas, sinais dos professores, e ele tinha isso, fiz uma cópia para ele, depois ele mesmo já foi praticando a escrita, e eu tinha a minha. Então eu deixava ali. Então, às vezes, o professor chamava alguém da turma para poder ir lá na frente, fazer alguma dinâmica e tal. E então eu sabia exatamente o sinal de cada um dos colegas da turma, porque eram muitos, né? E eu podia fazer dessa forma. Então, a escrita da língua de sinais, ela facilitou demais a minha prática como intérprete em sala de aula. E para além disso, eu passei a utilizar ela também para poder buscar outros sinais. Então, eu passei a usar ferramentas online, como o próprio SignPuddle, que é uma ferramenta online para a escrita da língua de sinais no computador, e ela é gratuita, inclusive. Foi ela que nós utilizamos para fazer esses sinais que estão aqui escritos no livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, tá vendo? Tem uma alta qualidade de impressão, então foi assim que a gente fez. E naquela prática, o que acontecia? Eu ia buscando outros sinais. Às vezes tem sinais usados em outras regiões do Brasil, ou às vezes até em outros países que são aplicáveis. Por exemplo, o sinal de curto-circuito, que é assim, ó, faz um movimento aqui com a boca, e aqui é como se fossem os dois fios e algo que toca nos dois fios, ou que eles às vezes se encostam. Então, assim, é uma prática muito grande, uma prática muito simples também, de você se desenvolver, porque você vai captando exatamente as nuances da Libras. E tem um outro aspecto que é sobre a interpretação na igreja, que também requer sinais, às vezes, muito específicos, de contextos muito específicos, e tanto na escola bíblica dominical ou sabatina com os surdos, quanto também na própria prática do culto ou da missa, conforme for a igreja que você frequenta ou a sua religião, você pode ir fazendo ali as suas anotações dos sinais que foram surgindo ali na sua comunidade, na sua igreja, na sua religião, e também de outros sinais que você aprendeu. Talvez você tenha aprendido na internet, o próprio Dissolibras, por exemplo, tem muitos sinais de vários contextos diferentes. Todos os dias nós acrescentamos, adicionamos novos sinais nele. Então é muito prático para você realmente ir e pegar os sinais. Agora, uma coisa que muita gente acaba não percebendo é o seguinte: toda essa dinâmica de ser intérprete em sala de aula, ser intérprete na igreja e de utilizar a escrita da língua de sinais, no final das contas, o objetivo disso é simplificar e facilitar a sua vida, dar mais leveza para o seu trabalho e, e ainda traz uma percepção da profundidade que a Libras tem. Isso vai fazendo com que, por exemplo, esse aluno em sala de aula, era encantador ver o brilho no olhar dele à medida em que ele ia se desenvolvendo e adquirindo novos vocabulários. Eu me lembro exatamente do dia em que, numa aula de geografia, estava sendo explicado sobre o contexto de globalização. Eu fiz esse sinal aqui, que é o sinal de globalização. Ele não conhecia esse sinal na época e ele foi e perguntou: o que é isso? E aí eu interpretei essa pergunta para a professora e então ela foi e respondeu e explicou o que era globalização e ele ficou lá fazendo assim. E aí depois, em um outro momento, para gerar, estimular a curiosidade nele, eu fui lá e escrevi no papel o sinal de globalização. E foi uma prática muito interessante, porque ele viu exatamente a dinâmica de como que a escrita da língua de sinais funciona e de como que ela pode impulsionar os aprendizados. Como, por exemplo, como eu escrevi aqui, ó, o sinal de globalização. Isso é muito poderoso, porque torna ainda mais visual, tanto para você que está interpretando a Libras, quanto também para os surdos. Em outros momentos, às vezes até numa escola bíblica, por exemplo, em que eu escrevia no quadro sinais chaves ou até versículos bíblicos em Libras, e facilitava muito a prática, porque o próprio surdo, ao ver a escrita da língua de sinais, é tão intuitivo a forma visual dela, como você vê, por exemplo, nesse sinal escrito aqui, ó. Isso vai fazendo com que eles memorizem com muito mais facilidade o desenvolvimento ali da Libras, os sinais, as frases, enfim, o que é necessário ali na prática. A Maria do Carmo nos enviou uma pergunta por e-mail. Ela disse:
Já estudo a Libras há um ano, mas tenho muita dificuldade em entender a gramática da Libras. Em uma leitura comentada, Madison, você comentou que a escrita de sinais ajuda a entender melhor a gramática e como montar frases. Como funcionaria para mim aprender a escrita de sinais e me desenvolver na gramática da Libras? Vamos lá. O grande que aconteceu na minha sinalização e na sinalização de Raquel, que eu já contei em outros episódios aqui do Unilibras Cast, também já comentei nas leituras comentadas do livro Escrita de Sinais e Mistérios, que eu tenho feito semanalmente, às quartas-feiras, sempre às 7 horas da noite, horário de Brasília. Eu estava conversando com a Raquel, né? A gente não tinha escrito ainda o livro, estava no processo de aprendizagem, aprofundamento, e então a gente estava em casa, na cozinha, próximo à geladeira, e a Raquel falou assim, viu minha sinalização assim, e ela falou assim, nossa, está sinalizando de forma muito diferente. Você receber um elogio desse assim de uma pessoa surda, ainda mais da esposa, é algo gigante, né? Algo incrível. E eu comecei a observar mais a minha sinalização e a sinalização da Raquel, e eu percebi que essa clareza maior que estava na nossa sinalização veio, sim, de novos sinais que a gente estava aprendendo através das pesquisas que a gente estava desenvolvendo, mas veio também dessa prática de aprofundar na leitura e na escrita da língua de sinais e, consequentemente, ver textos escritos em Libras, de escrever frases, escrever textos assim também. É o que você vê aqui, por exemplo, no livro Escrita de Sinais e Mistérios. Como vocês já sabem, o livro é totalmente passo a passo, né? Então, no começo, a gente mostra exatamente como que funciona a escrita da língua de sinais, você vai entendendo e vai se aprofundando na própria língua de sinais. Depois começam a vir os sinais de exemplo, como, por exemplo, esse sinal aqui, é o sinal de carro. Para você poder escrever esse sinal no papel, você precisa de observar a forma como você está fazendo o sinal. Sempre você vai observar como você está fazendo o sinal. Então, aqui as mãos começaram em posição diferente uma da outra. Uma baixa, enquanto a outra levanta. Esse movimento. E é exatamente isso que você vai escrever no papel. Percebe? Esse fenômeno que acontece quando você está escrevendo um sinal, obviamente, ele acontece também quando você vai escrever frases. É o que a gente mostra aqui no livro Escrita de Sinais e Mistérios. À medida que você vai avançando aqui, você passa a ter textos escritos em libras, frases também e tal. Deixa eu avançar aqui, ó. Aqui você começa a conhecer a história do Sávio, que é um adolescente, jovem, surdo, né? Um adolescente, que ele faz uma viagem, ele vai acompanhar o avô dele por um tempo, né? E lá ele conhece, reencontra amigos surdos. Isso acontece no estado de Goiás, e o avô dele tem 80 anos. Então, aqui você vai vendo exatamente o sábio contando a história. Percebe? E nesse processo, você vai vendo exatamente a expressão facial da Libras. Você vai vendo exatamente quando começa e quando termina uma frase. Esses traços aqui, por exemplo, indicam que está terminando uma frase. Então, essa primeira frase aqui, eu consigo aproximar aqui, ó. Essa primeira frase, então aqui ele fala: oi, eu sou o sábio, esse daqui é o meu sinal, e ele vai e soletra o nome. Né? E depois continua. Né? Essa continuidade aqui da história, você vai percebendo que começa depois de algumas páginas, né? A história vai se continuando, é uma história muito envolvente. Você vai perceber a cultura surda, você vai perceber que tem uma surda que trabalha num restaurante, que o Sávio foi com alguns amigos dele. Eles acabam ficando muito amigos, muito próximos. Enfim, é uma história muito emocionante. E todo o processo de escrita do que está aqui, ele foi feito usando os sinais que são ensinados no livro. E aí tem alguns aspectos aqui, por exemplo, aqui na página 173, 174, para quem tem o livro pode acompanhar aí. Aqui mostra como que funciona
um aspecto visual e espacial das línguas de sinais, em que na escrita de sinais é utilizado trilhas. Algumas coisas são escritas mais à direita, outras coisas escritas mais à esquerda e assim por diante. Esse processo faz, eu vou escrever maior aqui no papel para você conseguir perceber isso aqui. E isso faz com que você consiga perceber com mais clareza alguns detalhes visuais da língua de sinais. E faz com que você perceba com muito mais clareza a gramática da Libras, porque fica mais palpável, fica mais visual para você perceber. Às vezes, quando você está só no processo de sinalizar a Libras, num curso de Libras tradicional, por exemplo, você acaba não percebendo algumas nuances que a Libras tem, algumas nuances que a escrita da língua de sinais tem, porque você está ali só no processo de sinalização. E quando você começa a observar isso na sua prática de leitura e escrita, tudo começa a ficar muito mais prático. Essa sinalização, essa percepção do uso do espaço de sinalização na Libras fica muito mais claro e muito mais poderoso. Estou escrevendo aqui e eu vou mostrar para vocês aqui. Você vê como que é simples, né? Eu estou explicando algo e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo a anotação aqui no português, em escrita de sinais aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, tá vendo? Eu vou tampar essa parte de cima, você se focar exatamente no que eu estou mostrando aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Um sinal feito desse lado, outro sinal feito desse lado aqui. Se você for observar aqui, é como se eu tivesse, eu vou escrever de vermelho aqui, uma linha central, tá vendo? Tem um eixo central e tem eixos laterais. Esses eixos laterais aqui, eles vão mostrar a direita e a esquerda do corpo, percebe? Então, aqui o sinal é feito assim, depois assim, percebe? Essa dinâmica é muito interessante porque ela te permite perceber e depois no final é feito assim, né? Então, tinha uma porta à direita, aliás, tinha uma porta, eu li errado aqui, ao contrário. E a esquerda primeiro, depois a direita, e assim. Então, tinha uma porta à esquerda, depois tinha uma porta à direita e tinham 3 pessoas. Né? Aí, óbvio, isso aqui é um trecho da história do livro, da história desses personagens aqui. E aqui você vai percebendo detalhes diferentes da gramática da Libras. Aqui, por exemplo, já foi feito o uso de uma pausa. Esse traço aqui representa uma pausa. Essa pausa é muito importante e ela acontece de forma natural na sinalização. Só que muitas vezes na sinalização você não percebe. Então a escrita da língua de sinais ela te ajuda a ter mais consciência exatamente de como que funciona a gramática da Libras. Ah, adivinha como que a gente foi se aprofundando através da escrita da língua de sinais? Daí que veio o nosso boom na nossa sinalização, percebe? O Pedro também nos enviou uma pergunta por e-mail. Ele perguntou assim: tenho um colega de trabalho surdo, acho a Libras incrível e quero me comunicar melhor com meu colega de trabalho, mas estou com dificuldades em aprender a Libras. Fiquei curioso com a escrita de sinais e vi ela como uma possibilidade de me fazer acelerar meu aprendizado da Libras. A escrita de sinais pode ser aprendida por quem está começando na Libras agora, quem é completo iniciante? E aí acontece um fenômeno bem curioso, né? Quando você está aprendendo inglês, por exemplo, ou qualquer outro idioma falado, o ideal é primeiro você aprender a falar o idioma para depois você aprender a escrever ele. Né? Mas na língua de sinais o processo é diferente, porque a escrita da língua de sinais ela é muito icônica, é muito visual. Então, você consegue de forma muito prática ir percebendo exatamente os sinais, como eles são feitos. Percebe? Você vai vendo exatamente as configurações de mão, como você está vendo aqui. Você vai vendo também essa prática dos textos em Libras. Você vai vendo exatamente como que se escreve as locações na Libras, percebe? E assim por diante. Então, essa prática
vai te ajudando a desenvolver aquilo que é chamado de consciência fonético-fonológica. Ou seja, você passa a ter mais consciência, você passa a saber quais são os detalhes da Libras, como eles funcionam e como que você pode utilizar eles para desenvolver uma comunicação mais clara. Então, por isso que no livro aqui sempre tem fotos reais, minhas e de Raquel, por exemplo, em que você vai percebendo exatamente essas nuances da Libras, em que você vai percebendo como que os sinais são compostos, como é que eles são feitos, como eles são sinalizados. E aí você começa a observar através da escrita que alguns sinais usam a mesma configuração de mão, mesmo formato de mão que um outro sinal. Vou ver aqui alguns exemplos para você perceber aqui, ó. Ah, escrevi aqui dois sinais aqui para você perceber esse detalhe que eu falei aqui, ó. Ah, não. Esse sinal aqui, esse sinal aqui, ó. Vou botar aqui de outra forma, vamos lá. Esse sinal aqui, assim, nome. E esse outro sinal aqui embaixo, assim, ó. Escoteiro mirim. Lembra dos escoteiros? Escoteiro mirim. Então você percebe que os dois sinais são feitos com o mesmo formato de mão. Isso é chamado na Libras de configuração de mão. Percebe? Exatamente o mesmo. Os dois aqui foram feitos usando a cabeça, no caso, esse primeiro aqui só com uma expressão facial, e esse segundo aqui com uma lotação, né? O sinal é feito aqui na testa, percebe? Mas a mesma configuração de mão. Então, isso vai te ajudando a perceber como que a Libras funciona, como que os sinais são formados. E aí você começa a entender com muito mais clareza. Eu me lembro até hoje, quando o surdo, amigo nosso, foi ali em casa, foi gravar uma aula para a gente na Universidade da Libras. Isso tem muito tempo já, né? A gente morava em Belo Horizonte na época. Ele foi convidado para poder gravar uma aula especial. Fiz uma entrevista com ele também, que está disponível para os nossos alunos. E aí, naquele processo, o que aconteceu? A gente estava na mesa em casa. E então ele fez alguns sinais bem diferentes que a gente não conhecia, né? E aí foram tão interessantes os sinais que eu levantei assim num pulo. A gente estava almoçando, eu levantei num pulo assim, fui no quarto, peguei um caderno, fui lá e fiz a anotação na hora. E ele ficou assim, congelado ali, sem entender o que eu estava fazendo. Aí eu mostrei para ele. Eu fiz aqueles sinais escritos. Foi esse sinal aqui, que pode ser tanto assim quanto assim, né? Que significa república, no sentido da república universitária, né? Que os estudantes dormem em alojamentos, geralmente quartos alugados, né? E naquele processo, ele ensinou um outro sinal aqui também, esse sinal. E esse sinal aqui mostra exatamente o significado de currículo Lattes. Então, assim, você vê que esses sinais, eu escrevi eles, provavelmente foi o quê? 2013, 2014, mais ou menos. Poxa, eu lembro desses sinais até hoje. E esses dois sinais são sinais que não são tão usados assim no cotidiano da comunicação com os surdos. São sinais importantes, mas não são tão usados assim. Então você grava com muita facilidade mesmo. Parece que o sinal foi assim, talhado ali na mente mesmo, sabe? Então é muito incrível isso. O Lucas também nos enviou uma pergunta. Sou estudante de pedagogia e meu sonho é trabalhar com surdos. Quando eu era adolescente, tinha um surdo na sala que eu estudava e eu costumava ajudar ele com a lição de casa também. Como a escrita de sinais poderia ajudar na educação de surdos, já que eles têm muita dificuldade em aprender o português? Uau, uau. Fantástico, Lucas. É, eu acho muito emocionante isso, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava como intérprete,
Lá tinha, né, nessa sala de aula, né, na escola, lá tinha um aluno que ajudava muito esse aluno surdo, né? Eles eram muito amigos, eram vizinhos também. E, e eu, particularmente, ficava muito emocionado em ver como que eles eram tão amigos, sabe? Foi uma cumplicidade muito grande ali, né? Desenvolveram grandes coisas naquela época. Era muito legal ver eles em sala de aula também, a interação deles. E era curioso porque esse colega lá, né? Ele não sabia a Libras, não era fluente em Libras, mas ele acabou desenvolvendo uma forma de comunicação com esse aluno surdo, né? Colega dele. E que se comunicavam muito bem, era surpreendente, surpreendente mesmo, amavam bicicleta. Essa prática em sala de aula, na educação de surdos, é muito poderosa, né? Quando eu interpretava para esse aluno surdo em sala de aula, o que acontecia era de que muitas vezes aquilo que estava sendo feito ali em sala de aula, quando ele chegava em casa, ele não tinha a mim lá na casa dele como intérprete, né? A escola tinha uma prática de aulas no contraturno, então ele estudava de manhã, à tarde, uma ou duas vezes na semana ele ia para fazer esse atendimento, às vezes tinha uma professora surda, às vezes era na sala de apoio, na educação especial, mas na sala de apoio de atendimento especializado, né? Mas essa professora da sala de apoio não sabia Libras, sabia quase nada. Tinha até uns programas que eram utilizados, porém esses programas não deixavam a comunicação clara com o surdo. E ali tinha alguns fenômenos muito curiosos, que foi esse aluno, à medida em que ele foi se desenvolvendo na escrita da língua de sinais, de vez em quando eu percebia no caderno dele que ele tinha feito escrita ali de alguns sinais. E olha que foi só o meu contato ali como intérprete. Então, imagina se na sala de aula o próprio professor utilizasse algo com escrita de sinais, ou a prova tivesse disponível na escrita da língua de sinais. Então, a dinâmica seria muito mais prática, muito mais leve, muito mais prazerosa. Imagina se os livros didáticos estivessem disponíveis para ele na escrita da língua de sinais. E hoje tudo isso é muito possível com a escrita da língua de sinais. Aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por exemplo, você vê aqui os textos escritos diretamente em Libras. Então é totalmente possível ser feito, totalmente possível. Assim também a prática com a própria literatura surda, própria literatura em língua de sinais, que aqui no próprio livro tem, né, essa história toda contada em língua de sinais, mas que lá no final do livro você tem referências de muitos outros livros escritos em Libras, livros literários. E aqui também no começo você vê isso. Aqui ainda no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, no capítulo, acho que é o capítulo 3, né? Aquisição da leitura e escrita do Signwriting, né? A escrita da língua de sinais. Aqui mostra muitas experiências educacionais com surdos no Brasil e no mundo. E mais do que isso, no capítulo 4, quando fala da escrita da língua de sinais no Brasil, você vai ver aqui relatos os mais diversos, desde programas de computador para surdos na fase de alfabetização, o processo de ensino da língua de sinais de forma lúdica para crianças surdas, o processo de alfabetização de crianças feito pela professora doutora Mariana Stampf, que é surda, e que foi a primeira surda no Brasil a participar de projetos de pesquisa da língua de sinais, isso ainda é lá em 1996. E tantos outros projetos que foram ou que continuam sendo desenvolvidos no Brasil e que acabaram ganhando um reconhecimento mundial. Isso, muito do que está aqui acabou sendo desenvolvido e aplicado em outros países também, né? Assim como várias experiências em outros países vieram para cá também. A própria doutora Mariana Stampf utilizou esse da língua de sinais na educação de surdos lá na França, num estágio que ela foi fazer lá durante a fase de pesquisa de doutorado dela, né? E aqui são apenas alguns dos relatos, são centenas de relatos. No próprio final aqui do livro, você vai ver também a aplicação, o relato de professoras da educação de surdos na cidade de Ipiaú, na Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Então você percebe que, independente de onde você estiver, quer que seja uma cidade grande, uma cidade pequena, a ensino da língua de sinais pode impulsionar o desenvolvimento da sua prática com surdos em sala de aula.
As experiências, por exemplo, lá desse Centro de Apoio Pedagógico de Piauí, o CAP, mostram que os alunos surdos que foram se desenvolvendo ali com essa prática da escrita da língua de sinais, eles se aprofundaram muito mais rápido na Libras, eles se desenvolveram muito mais rápido no aprendizado da escola. Muitos deles passaram com muito mais facilidade no vestibular, por exemplo, embora o vestibular tenha sido feito em português, com interpretação para Libras, mas a escrita, ela ajuda a gente a organizar a nossa mente, a organizar o nosso pensamento. Então, isso faz esse boom, esse efeito assim, de decolar mesmo na prática da Libras. A Tailândia nos enviou uma pergunta por WhatsApp. Ela diz: sempre que vejo a Libras, fico traduzindo tudo mentalmente e fico sentindo dor de cabeça. Como a escrita de sinais me ajuda a desenvolver a habilidade de pensar em Libras? Existe uma continuidade ou descontinuidade na forma como nós ouvintes aprendemos a Libras e como os surdos aprendem e se desenvolvem na educação na escola, né? Para e pensa comigo, nós ouvintes, a gente pensa em português, a gente fala em português, a gente escreve em português, percebe? Depois você lê ali em português. Quando você está lendo em português, você está pensando em português também. Às vezes você até lê em voz alta, tudo em português. Mas e na língua de sinais? Os surdos pensam em libras, se comunicam, se expressam em libras, mas na hora de escrever, geralmente, tem que escrever em português. Tem uma descontinuidade aí. Então, imagina você e eu como ouvintes. Você vai fazer uma aula de Libras, a aula é em Libras, tudo em Libras. Você vai treinando aquela prática ali em Libras. Mas o seu pensamento continua sendo em português. Por quê? Porque geralmente o ensino da Libras ele é pautado na ordem gramatical do português. Então você vai aprendendo tudo sinal por sinal, palavra por palavra. E a cada palavra, a cada sinal que você está aprendendo ali, você vai percebendo que a Libras se parece muito com o português. Mas não é assim. Libras é Libras, português é português, percebe? É o que a gente mostra aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por exemplo. Essa prática de sinalização na Libras, ela é muito mais fluida quando você faz ela pensando direto em Libras. E à medida em que você vai desenvolvendo a sua prática de leitura e escrita dos sinais em Libras também, você vai percebendo como que tudo fica muito mais prático. Aqui, por exemplo, você vê aqui uma citação em que no português a frase é: a luz só nasce quando a gente pisa na escuridão. Juscelino Silva. Ele foi meu professor na faculdade de teologia, inclusive. Incrível as aulas dele. E aqui a interpretação disso para Libras, né? Esse texto aqui, né? O sinal dele, que é assim, e o nome dele soletrado, e aqui, então, a outra coluna. Percebe? Então, escrever assim vai te permitindo desenvolver esse pensamento em Libras. Por quê? Porque para escrever esses sinais aqui, para escrever esse texto, eu e Raquel tivemos que observar a Libras, observar os detalhes da Libras. Então, a escuridão, né? A escuridão que representa esses desafios, né? Os problemas, os desafios. E essa coragem que é necessária de você pisar, né? De você se erguer, você não ficar achando que com o tempo as coisas vão se resolver, mas você dar os passos necessários. E aquilo que você não conhecia, né, que estava lá na escuridão, que você não sabia como resolver, você dar o passo e você ver que é por você dar o passo que tudo fica muito mais claro. É exatamente esse processo que acontece com esse da língua de sinais. Você não sabe, não conhece, você descobre que ela existe, você se permite experimentar. E nesse processo de você experimentar,
você vai vivenciar exatamente os mesmos processos que aconteceram na mente da Raquel, nesse processo de absorver a escrita da língua de sinais, em que você vai desenvolvendo mais consciência de cada pequeno detalhe da Libras, daquilo que realmente faz a diferença, daquilo que realmente é importante nessa prática de leitura e escrita. Você vai entendendo melhor os sinais, você vai entendendo como que as frases na Libras são realmente montadas e como que deve ser a expressão facial, porque aqui você vai escrever também as expressões faciais. Aqui nesse sinal, por exemplo, tem as expressões faciais. Está pequeno aqui para eu mostrar na câmera. Eu não sei o quanto que fica claro aí para você, mas você deve ter visto aqui nos exemplos que eu dei, que aqui tem, por exemplo, a direção do olhar. Percebe? O olhar sendo feito para a esquerda, depois o olhar sendo feito para a direita. Aqui nesse outro sinal tem uma expressão facial também de contentamento, né, de estar assim, né? Então, você vai percebendo isso. E assim, parece mágica, mas é método. À medida em que você vai desenvolvendo essa prática na escrita da língua de sinais, você vai percebendo que a sua mente, o cérebro, ele consegue interiorizar muito mais a prática da Libras. E de repente você vai percebendo que você está pensando em Libras, sabe? Tem uma parte desse processo em que você percebe que, inclusive, na sua mente vem a escrita da língua de sinais. Então parece que você está lendo aquilo que está lá na sua mente em escrita da língua de sinais. E é muito legal isso porque começa a ter uma continuidade entre você desenvolver o seu pensamento em Libras, entre você sinalizar em Libras e você poder fazer suas anotações ali em Libras também. E a escrita da língua de sinais ela é muito poderosa nesse sentido. E se você ainda não tem o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, vou deixar o link logo aqui embaixo. Vou deixar o link logo aqui também, na lateral para você. Você pode usar o seu celular para você escanear o QR Code, mas vou deixar fixado aqui no comentário. Você pode entrar lá e ver em mais detalhes como que o livro funciona e experimentar, ter realmente essa prática, vivenciar a escrita da língua de sinais. Você vai se surpreender em como que ela vai te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras. Você vai se surpreender com o incrível poder da Libras e vai se perguntar, como eu também já me perguntei tantas vezes, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não me permiti antes? A luz só nasce quando a gente pisa na escuridão. Vai lá,